Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Essa revista que foi escrita pelo pastor Valtair Afonso Miranda, com o título Corpo e Unidade, Cartas do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Antes de começarmos a apresentação desta nossa 12ª lição, que traz o título Reconciliação e Oferta, te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações. Isso é muito importante para a gente. E também para você receber as lições no momento em que publicarmos aqui. Compartilhe para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar aí também da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estamos publicando aqui mais uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 12, como eu disse, ela traz o título Reconciliação e Oferta. E tem o texto base no capítulo 7 ao 9 da carta aos 2 Coríntios. Nós estaremos lendo apenas os versículos 1 ao 5 do capítulo 8, neste momento, para a introdução desta lição. E o texto nos diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. O fato de Paulo retornar à história sobre os seus planos de viagem, que foram recentes, no capítulo 7, do versículo 5, quando o apóstolo ele relata que ao chegar à Macedônia eles não tiveram nenhum descanso, mas foram atribulados de toda forma, com conflitos externos, temores internos, e ele diz isso logo depois de ter mencionado ainda no início da carta, no capítulo 2, no verso 13, quando ele destaca que não teve sossego em seu espírito porque não tinha encontrado ainda ao seu discípulo Tito. Por isso, ele foi depressa para a Macedônia para encontrá-lo, como nós já estudamos aqui. Desta forma, parece ser um sinal de que ele não escreveu esta carta em um único momento. É bem provável que ele tenha escrito uma parte dela num dia e uma outra parte no outro dia, além de decidir enviar o manuscrito para aquela igreja. Isso poderia acontecer quando finalmente o mensageiro estivesse pronto para seguir a viagem para Corinto. A diversidade de assuntos tratados na carta evidencia que ela realmente não foi escrita de uma só vez, mas em várias etapas. Paulo havia viajado de Éfeso para Troade, como nós já estudamos, depois foi para Macedônia e em seguida para a região ilírica, que é atual ali Albânia e também Iugoslávia, como registrado em Romanos, no capítulo 15, versículo 19. O pastor Valtair Afonso Miranda, que é o escritor da nossa revista Palavra e Vida deste trimestre, em seu testemunho,
em um testemunho pessoal, ele lembra que nos seus tempos de seminarista, na década de 90, a sua esposa e ele ainda eram noivos. E ela morava em Minas Gerais e ele estava como interno no Seminário do Sul, num tempo em que a internet ainda não existia para nós. A comunicação entre eles se dava por cartas. Segundo o pastor Valtair Afonso Miranda, era muito comum eles escreverem as suas cartas durante alguns dias. Segundo o pastor, era quase como um diário. E no fim da semana, ele postava no correio. Esse período de tempo de uma semana claramente era notório no contexto daquele conteúdo da carta entre o casal. Se hoje lêssemos aquele material escrito pelo casal, notaríamos isto claramente. De forma semelhante, não precisamos nos preocupar ao notar estas passagens aí abruptas em uma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Os capítulos 7 a 9 parecem mesmo ser o resultado de um outro estado de espírito do apóstolo. É quase um parêntese dentro da carta. Aqui, ele volta a falar da oferta aos crentes de Jerusalém. O conteúdo é menos teológico e mais prático. Desta forma, antes da ida de Tito a Coríntios, os crentes daquela cidade, daquela igreja, estavam irredutíveis quanto à rejeição a Paulo. O apóstolo havia escrito uma carta pesada e grave, como nós estudamos, censurando a atitude dos coríntios, por se deixarem influenciar por um grupo rebelde. Porém, ao escrever a segunda carta, além de defender o seu ministério perante aquela igreja, Paulo ele se alegra por ter havido um arrependimento da parte daqueles irmãos de Corinto. Entretanto, o seu zelo com a vida da santidade daquela igreja não foi omitido nesta nova carta. Ele mais uma vez apela à comunhão dos crentes em Cristo Jesus e incentiva para que eles vivam em santificação, rejeitando todo o envolvimento com as coisas imundas. Como já estudamos no capítulo 6, Paulo ele não havia pensado ainda, não tinha perdido até mesmo o seu afeto pelos coríntios, uma vez que a sua consciência e os seus companheiros estavam limpos, pois não havia defraudado a ninguém ou prejudicado a qualquer irmão naquela cidade. Mais uma vez, ele recomenda aos crentes de Corinto que abram os seus corações. Ele tinha razões para escrever deste modo, com ousadia, por causa das boas notícias que obteve da igreja através de Tito, o seu companheiro que tinha estado lá. E assim, amigos e irmãos, nós chegamos ao primeiro tópico da nossa lição e que tem o título Finalmente, Boas Notícias. Finalmente, boas notícias. Nós estamos nos aproximando do Natal. E neste texto do apóstolo Paulo, ao se encontrar com Tito, nós podemos até imaginar a sua alegria como numa reunião natalina, familiar ou com os amigos, em datas significativas como, por exemplo, o período de um casamento, um aniversário, ou uma festa de formatura. Abraços apertados, sorrisos, lembranças amistosas, agradáveis, muitas surpresas que também são agradáveis, tudo isso aparece recorrente aí nestes encontros, que são alegres, e costuma ter até um tom, de um momento como este aí. Especialmente se alguém surge com uma boa notícia, como a aprovação no vestibular, uma gravidez ou um emprego novo. Enfim, o texto de 2 Coríntios, do capítulo 7, do versículo 2 ao 16, descreve o encontro que Paulo teve com Tito. Após enfrentar um momento difícil na região da Macedônia, entre os gregos, Paulo ele recebeu a sua visita
e isso o encheu de contentamento. O jovem pastor era portador de boas notícias lá de Corinto. O amor demonstrado pelos coríntios ao receberem a Tito naquela cidade, com hospitalidade, com alegria, era a principal notícia. Ele levou informações da mudança de atitude dos coríntios para com o apóstolo Paulo. E por isso, o apóstolo louva a mudança de coração daquele povo, que soube reconhecer o zelo que ele tinha pela igreja. Os crentes de Corinto estavam crescendo na fé e, finalmente, resolveram enfrentar abertamente alguns dos problemas mais difíceis daquela igreja. Saber que a igreja de Corinto estava amadurecendo e promovendo a causa do evangelho era a melhor coisa, era a melhor notícia que Paulo poderia esperar. Mesmo enfrentando a sua própria reprovação apostólica manifesta nos atos rebeldes praticados pelos opositores anteriormente ao seu ministério, Paulo, ele se sentia consolado, porque ao reprovar tais atitudes, ele produziu um arrependimento e bem-estar em todos daquela igreja. A tristeza provocada pela repreensão paulina gerou arrependimento e conserto. Esse substantivo masculino, conserto, cai muito bem para esta situação e momento da carta, visto que é um sinônimo de reparação. Refere-se também a principalmente um reparo, uma restauração, uma correção, sendo sinônimo de remendo, reforma, emenda, um arranjo que traz a paz. E era tudo aquilo que Paulo queria naquele momento. Se antes as palavras eram tristeza e entristecimento, que estavam nos lábios do apóstolo, aparece aí na sua caneta agora escrito, como podemos dizer, né? No versículo 13 e 16, a palavra consolo e encorajamento. São os novos termos que passam a estar no vocabulário da carta. Tais verbos revelam o sentimento mútuo que passou a dominar o coração de Paulo e da igreja de Corinto. Paulo gastou um bom espaço dessa carta, até agora, preocupado com as acusações contra a sua autoridade, seu ministério, que circulavam em Corinto. Do início da carta até o capítulo 7, no versículo 1, ele se explica e se defende. Com a sua vocação, o caminho de Damasco, tudo aconteceu. Na parte final desta defesa, ele apela aos coríntios para não apenas se reconciliarem com Deus, mas também se reconciliarem com ele, como pregador do Evangelho de Cristo. Exatamente por isso, as notícias levadas por Tito deixaram Paulo tão feliz. Parecia realmente que os crentes daquela cidade estavam prontos para abaixar as críticas e aceitar a sua autoridade apostólica. Paulo, ele ficou confiante neste sentido, especialmente ao saber que os coríntios, eles lamentavam o infeliz incidente ocorrido na sua última visita àquela cidade e desejavam que ele os visitasse novamente, conforme destaca 2 Coríntios 7, no versículo 7. Era apropriado, então, que Paulo descrevesse o seu encontro com Tito, após o seu apelo aos coríntios, para dar lugar a ele em seus corações. Os cristãos precisam se arrepender? Olha, Jesus diz que sim. Em Lucas, no capítulo 17, versículo 3 e 4, nos diz assim: tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. O apóstolo Paulo,
ele concorda com esse texto quando Jesus assim propõe. Não poderia ser diferente. Dentre as 7 igrejas da Ásia Menor, relacionadas em Apocalipse 2:3, 4 foram chamadas ao arrependimento. Arrepender-se significa simplesmente que os cristãos desobedientes precisavam não só se arrepender, não a fim de receber salvação, pois eles já eram salvos em Cristo Jesus, mas neste caso é para restaurar a sua comunhão mais íntima com Deus. E neste caminhar, amigos e irmãos, nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o título A Oferta de Amor e Comunhão. A Oferta de Amor e Comunhão. Neste tópico, que nós passaremos a estudar aqui, neste momento, tem como objetivo conscientizar a todos nós de que o princípio da generosidade está fundamentado na ideia de doar e não de ter. Este estudo, ele nos ajudará a compreender a partir daqui que atender ao pobre em suas necessidades é um preceito bíblico e nos levará a saber que a graça de contribuir está fundamentada no princípio de que mais bem-aventurado a coisa é dar do que receber. É neste momento que nos é necessário fazer um pequeno exercício de nossa memória para lembrar das últimas vezes que a gente recebeu algum pedido de auxílio na parte de uma outra pessoa, por dinheiro. Se parássemos para pensar, nós veríamos que, muito provavelmente, foram diversas as ocorrências. Nós recebemos pedidos assim, por telefone, por e-mail, nas redes sociais, pelo rádio, pelo WhatsApp, nos grupos, na televisão. Ouvimos também esse tipo de pedido nos sinais de trânsito. Quantas vezes nós somos parados, né? Na fila de supermercado, nos ônibus, no metrô. São tantos pedidos que acabamos nos acostumando com eles. E eles param de mexer com os nossos corações. Chega um momento em que os pedidos simplesmente incomodam e nós gostaríamos de pedir aos pedintes que parassem de pedir. É claro que isso também pode ocorrer no contexto da igreja. Nas igrejas também é provável que você ouça pedidos por contribuições, com algumas frequências até. Este espaço ele é sustentado exclusivamente com ofertas e dízimos dos seus membros. Apesar de alguns países do mundo ainda terem o dízimo recolhido na folha de pagamento, como aquelas pessoas que têm vínculo com as igrejas do Estado, isso não existe no Brasil. Aqui, isso é de competência exclusiva dos membros e essa contribuição é voluntária para as igrejas. Na igreja, você ouve pedidos para ajudar crianças abandonadas, jovens viciados, adolescentes grávidas, os programas sociais da igreja, moradores de rua, idosos desamparados, pessoas desabrigadas pelas chuvas, doentes sem remédios. A lista é muito grande, é gigante. Ela é gigante porque a necessidade também é grandiosa. Coisas que não é exclusiva do presente, mas acompanhou a igreja também nos seus primórdios. A palavra-chave deste tópico é a generosidade. Este substantivo feminino nos indica que faz parte das pessoas que têm a virtude em se dispor, em se sacrificar os próprios interesses em benefício de outras pessoas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam especificamente acerca da obrigatoriedade de amarmos e auxiliarmos os pobres e necessitados.
Os dois capítulos formam, então, o que poderíamos chamar de uma teologia da generosidade. O caso que está sendo considerado aqui indica que a comunidade de fé em Jerusalém passava por sérias dificuldades. Então, os apóstolos solicitaram a Paulo e também a Barnabé que lembrassem dos pobres. E estes relatos podem ser conferidos na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo de 9 a 10. Eles levaram uma contribuição da Antioquia até Jerusalém, conforme está registrado em Romanos 15, 25 a 32. Mas essa lição não se limita na historicidade. Ensina-nos também que o ato de estarmos estendendo as mãos aos menos favorecidos é uma forma de expressarmos o amor de Deus através de nossa vida. Dessa forma, não é surpresa, então, que o apóstolo Paulo ele gaste 2 capítulos para fazer um apelo por dinheiro, como já havia feito na carta aos 1 Coríntios. O capítulo 8 da 2 Coríntios nos fornece um grande texto bíblico para o ensino da mordomia hoje. Embora alguns dos coríntios estivessem questionando a autoridade de Paulo, o apóstolo pediu dinheiro para os pobres cristãos de Jerusalém, cerca de 1 ano antes da escrita dessa segunda carta, aos crentes daquela importante cidade grega, que começaram a arrecadar, 1 ano antes, o dinheiro para os pobres em Jerusalém. Esse desejo genuíno de Paulo encaixa-se perfeitamente no que o apóstolo afirmou acerca do Filho de Deus, dizendo que ele, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. Para o apóstolo dos gentios, o sacrifício de Jesus não começou no Calvário, nem sequer com a sua humilhação, fazendo-se homem nascendo de uma mulher. O sacrifício do nosso Senhor e Salvador teve início no céu, quando se despojou da sua glória para vir à terra e dar a sua vida em resgate da humanidade. Seu exemplo de generosidade vai além de qualquer outro. Paulo diz que Jesus se fez pobre para que, pela sua pobreza, nós, cristãos, fôssemos enriquecidos. O sentimento que dominou o ministério de Jesus é o que deve permanecer também no coração dos crentes, tendo disposição e vontade para fazer o melhor pelo reino de Deus. Inclusive, contribuir com o amor fraterno para os necessitados, como está destacado em Filipenses 2:5. Na outra carta, Paulo ele instruiu aos membros daquela igreja a separar dinheiro toda semana, aos domingos. Mas parece que esta coleta ela não teve muito êxito. Em 2 Coríntios 8:19, no capítulo 8, no versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo, ele descreve: Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Provavelmente, pregadores gananciosos e viajantes, naquela época, sugeriram que o apóstolo havia inventado a coleta para extorquir dinheiro daquela congregação. Eles fizeram essa acusação, apesar de Paulo não ter recebido qualquer contribuição dos coríntios para sustentar o seu próprio ministério naquela igreja. Ele havia se sustentado como um fazedor de tendas, como nós já estudamos, quando estava lá em Coríntios, conforme o relato
de Atos dos Apóstolos, do capítulo 18, do versículo 1 ao 4. De qualquer forma, um dos propósitos da carta de 2 Coríntios era encorajar aqueles irmãos, neste momento, a terminar a coleta iniciada há um ano. Paulo estava enviando Tito com seus representantes oficiais para liderar este esforço. Em 2 Coríntios 8, 16 e 17, assim ele destaca. Paulo ele motiva a igreja lembrando suas virtudes positivas e declara que os coríntios têm sido abundantes na fé. No entanto, apela a que se superem também na graça da generosidade. Para não parecer que está exercendo a sua autoridade apostólica com atitude interesseira, Paulo apenas dá o seu parecer sobre o assunto. Ele não impõe à igreja qualquer encargo, mas recorre ao espírito generoso daqueles irmãos, quanto à contribuição financeira em favor dos crentes de Jerusalém. A habilidade de Paulo em apresentar contato à necessidade e como os coríntios poderiam atendê-la é um exemplo de como pedir ajuda financeira de maneira apropriada. Foi somente depois de explicar minuciosamente o seu ministério aos coríntios que ele entrou no assunto de dinheiro. Ele já havia defendido a sua honestidade, a sua integridade, já tinha explicado a sua vocação e a natureza de sua pregação aos gentios. Tinha descrito as dificuldades e sofrimentos que ele tinha suportado por causa da sua devoção a Cristo. Somente então, depois disso tudo, ele apelou aos crentes para que imitassem o exemplo dos macedônios, que deram de sua pobreza. Eles deram por sua devoção a Cristo e até imploraram a Paulo pela oportunidade de doar. Paulo também deu uma explicação detalhada das precauções que ele tinha tomado para garantir que o dinheiro não fosse mal administrado. 2 representantes das igrejas acompanhariam Tito a Corinto para garantir que o dinheiro ele chegasse aos destinatários pretendidos. Estes representantes até acompanhariam Paulo, se fosse necessário, quando ele entregasse o dinheiro à igreja de Jerusalém. Pelo que lemos em Romanos, no capítulo 15, do versículo 25 ao 27, estes esforços de arrecadação de fundos foram bem-sucedidos, pois Paulo ele falou sobre a coleta para Jerusalém. Ele explicou aos crentes de Roma que a coleta não era apenas uma expressão de amor cristão, mas também uma expressão de gratidão aos cristãos da Judéia ou aos judeus que sofreram perseguições para pregar a boa nova de salvação até eles. No fim, Paulo estava mais preocupado com a unidade daquela igreja. Se os judeus aceitariam a igreja dos gentios também. Ele estava mais preocupado com isso do que qualquer quantia específica em dinheiro. O capítulo 9, ele lembra aos coríntios seu entusiasmo inicial pela coleta de Jerusalém. Paulo está alegre porque Deus estava usando os crentes de Corinto para ajudar outros crentes lá em Jerusalém. Outras pessoas ouviram falar dessa missão de misericórdia e também responderam com entusiasmo ao apelo por dinheiro. Era preciso, entretanto, irmãos, que o entusiasmo não cessasse. Na obra de Deus, não é possível participar a contragosto. Neste tipo de trabalho, não é o tamanho da contribuição que importa, mas o coração de quem contribuiu. Ajudar ao próximo
é um privilégio. Assim como o Senhor jamais se esqueceu dos pobres, a igreja também não deve desprezá-los, de acordo com o livro de Lucas, no capítulo 4, do versículo 18 ao 19. Pois na essência da mensagem do Evangelho está também o atendimento às pessoas necessitadas. Desta forma, amigos e irmãos, chegamos à conclusão desta nossa 12ª lição da revista Palavra e Vida. Apesar de a relação entre o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto ter sido estremecida, a inteireza da fé e a paciência do apóstolo contribuíram para que houvesse uma restauração entre os dois. Assim, após a operação do Espírito Santo na vida da igreja, Paulo pôde então dizer: regozijo-me em tudo poder confiar em vós. No versículo 16. É extremamente difícil restaurar um relacionamento rompido. É o que Paulo procurou fazer em sua segunda carta aos Coríntios, especialmente nos capítulos 6 e 7. Infelizmente, há muitos relacionamentos rompidos hoje, nos lares, nas igrejas, nos ministérios, e estes só poderão ser reparados e fortalecidos quando as pessoas encararem os seus problemas com honestidade e os tratarem de maneira bíblica e em amor, esforçando-se para colocar a vida em ordem com Deus. Ao examinarmos nossa vida, devemos tomar o propósito de fazer parte da solução, não do problema. É preciso demonstrar apreciação, praticar a separação e encorajar a reconciliação, a fim de que Deus nos use para restaurar relações rompidas. Deus poderia fazer as coisas de outra forma, mas ele decidiu fazer com nossa participação, como cooperadores dela, na vida e na obra de abençoar as pessoas. Deus quer doadores alegres e participantes da sua obra com entusiasmo, como diz 2 Coríntios 9:7. Por isso, a moedinha daquela viúva pobre teve tanto valor quanto o ouro de uma pessoa muito rica. Deus, ele prescinde de doadores que não sejam egoístas e descontentes. O princípio da generosidade está fundamentado na ideia de doar e não de ter. A prova vem das igrejas macedônias, que eram gentias e, apesar de suas dificuldades e pobrezas, foram capazes, por causa do amor a Deus, de ofertar o pouco que tinha para socorrer os pobres de Jerusalém. Paulo cita aqueles irmãos como exemplo e passa a exortar os coríntios e todas as outras igrejas a que observem a mesma prática em termos de contribuição. O apóstolo, ele apela para os cristãos de Corinto serem abundantes na generosidade para com os irmãos necessitados, especialmente os de Jerusalém, a igreja-mãe, pois foi onde tudo começou. Este exemplo também está estendido a nós nos dias de hoje. Quantos irmãos em nossas igrejas podem estar passando por dificuldades financeiras ou outro tipo de dificuldade? Você já pensou nisso? Quantos missionários estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo, e estão necessitando de nossas ofertas, da sua oferta, da minha oferta? Devemos pedir todos os dias a Deus que nos oriente em como estar aí no centro da sua vontade também, nesta área de nossas vidas. E assim, amigos e irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir com 3 reflexões. A doutrina bíblica da mordomia
nos ensina que tudo o que possuímos vem de Deus. Nesse sentido, não somos proprietários ou donos de nada. Deus nos entrega para administrar. Como essa doutrina deveria nos ensinar? A prática da partilha e ajuda ao próximo. Na igreja, é lá que o cristão ele obedece ao princípio da fé e do reconhecimento do senhorio de Cristo. Assim, do ponto de vista bíblico, a contribuição não se restringe-nos aos 10%, o valor mínimo aí que o crente deve trazer à casa do tesouro. O princípio do dízimo que rege é a liberalidade. Portanto, não há limite para a contribuição, de acordo com 2 Coríntios 9:10. A pessoa oferta o que propuser em seu coração. Pode ser muito mais dos 10%. O que vale é o seu princípio de dar com liberalidade, não por regra, por imposição. Ninguém faz por força de uma lei ou preceito, mas sim por gratidão ao Senhor, por fidelidade e reconhecimento. Em segundo lugar aí, a doação precisa ser com alegria. Uma doação forçada não faz sentido no contexto cristão. O mesmo poderia ser dito sobre o tamanho da oferta. O importante é participar. Como a gente estava falando, as ofertas elas devem ser espontâneas, de coração aberto e sem avareza. Deus se compraz em abençoar a igreja, dando-lhe bênçãos espirituais e materiais. Assim como ele abençoa os seus filhos, espera também que seus filhos abençoem generosamente os seus irmãos na fé. Este princípio orienta que devemos dar com alegria, não com tristeza ou por necessidade. Filantropia sem generosidade não tem valor. A boa filantropia é aquela que baseia as suas obras no princípio do amor, que supera todas as deficiências e nos torna úteis ao reino de Deus. Gratidão e disposição para servir uns aos outros anulam a avareza e abrem as dispensas de Deus com bênçãos espirituais e materiais. Terceiro ponto para a gente refletir: como distinguir a questão da ajuda aos irmãos necessitados desta passagem com outras que tratam do dízimo, como Malaquias 3:10. Oferta e dízimo são a mesma coisa neste contexto? Olha, irmãos, tanto a oferta quanto o dízimo, primeiramente, tem que ter a sua origem no coração do crente. Não podem nascer da vontade de cumprimento de uma regra. A generosidade requerida por Paulo não se constituía das atitudes vazias ou meras formalidades sociais. As igrejas que ajudam as suas co-irmãs ou investem na obra da evangelização, de missões, são muito abençoadas, copiosamente abençoadas. Ofertar é um ato de adoração e louvor a Deus. Em Filipenses 4:18, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim aquela igreja: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Além do mais, a graça de contribuir está fundamentada no princípio de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, conforme registrado em Atos 20:35. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição
da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando aqui a nossa última lição deste trimestre, a lição de número 13, com o título Uma Carta de Lágrimas. Uma Carta de Lágrimas. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?